Afinal, qual é a hora certa para você replantar aquela orquídea que chegou aí na sua casa, que tá florida, tá bonita, você quer continuar com um desenvolvimento incrível, né? Mas não sabe a hora certa de replantar. Será que a gente tem que esperar chegar na borda do vaso ali para a gente poder replantar ou assim que chegar já replanta, né? Para ter um resultado bom. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou aproveitar essa catleia que chegou aqui para mim, que por sinal tá linda. Eu sou apaixonado nessas catleias aí mais caneludas, né? Bifolhadas, acho muito linda. E esse aqui é um híbrido, né, de Cattleya leopold aí com alguns outros híbridos, um cruzamento bem legal. E é uma planta que, como eu já ia fazer o replante dela, eu decidi vir aqui para mostrar para vocês o tanto que é simples, né, a gente saber a hora certa de replantar, o tanto que é fácil a gente fazer um replante do jeito certo para ter um desenvolvimento rápido. Então, se vocês quiserem que eu continue esses vídeos aí de replantes, né, deixa aí nos comentários que eu vou estar continuando. Tem algumas outras plantinhas para replantar aqui, que eu falei para vocês que eu estou renovando aqui algumas plantas da coleção, né? Então, sem muita enrolação, vamos lá, vamos ver qual que é a hora certa de replantar uma orquídea, né? E também o jeito certo, principalmente para você replantar essas catleias aqui, ó, bifolhadas, né? Que tem essas duas folhas aqui. Enfim, vai ter dicas para todas as orquídeas, então acompanha o vídeo aí. Então, gente, ó, vamos iniciar o nosso vídeo de hoje, né? Deixa eu tirar esse vasinho aqui com substrato velho do replante do vídeo passado. E é o seguinte, tem duas formas aí da gente ver, né, a hora certa de replantar uma orquídea. Primeira coisa, chegou aí na sua casa, né? Então, um exemplo. Essa planta chegou aqui em casa, por sinal, ela já tá chegando na borda do vaso. Então, de todo jeito, mesmo que ela estivesse em um substrato legal, a gente teria que replantar porque o vaso já tá ficando pequeno, né? Já tá apertado para a planta, ela já tomou todo o espaço do vaso. Porém, quando a sua orquídea chega aí já nesse substrato que vem das floriculturas, dos orquidários, eu sempre aconselho vocês replantarem, não importa o jeito que a planta esteja. Né? Por exemplo, ela veio ainda não está na borda do vaso, está enraizada aí no substrato, você não sabe se tem que replantar ou se é bom esperar, né? Ela emitiu um broto, se é bom esperar ela chegar na borda do vaso para a gente poder fazer o replante. Eu aconselho replantar, mesmo que nada disso esteja acontecendo, porque o substrato que vem, ele vai debilitar as raízes. É um substrato já antigo, que mantém mais umidade, então é bem perigoso a gente deixar a planta no substrato que vem. Eu, sempre que chega uma orquídea aqui, eu já replanto, não fico esperando sair broto, não fico esperando chegar na borda do vaso igual essa aqui para a gente poder replantar, porque replantando quanto antes a gente consegue, né, dar uma saúde melhor para a planta, a gente consegue fazer ela continuar desenvolvendo e principalmente manter várias raízes verdes. Então, primeira dica, chegou na sua casa, você vai replantar assim que ela chegar, tá bom? Mesmo florida. Eu sempre replantar as minhas aqui até floridas, tá? Pra gente poder tirar daquele substrato ruim, daquele substrato que na maioria dos casos vai apodrecer as raízes, vai matar a planta. Se você ficar esperando muito tempo, quando for fazer o replante, a orquídea já tá debilitada, desidratada, feia, amarelando as folhas e caindo, né? Então, aqui comigo é assim, tô passando para vocês o que eu faço com as minhas plantas. Chegou para mim, eu replanto, não importa o jeito que ela esteja, eu já replanto, porque se a planta tiver com as raízes verdes bonitinha, eu vou conseguir manter aquelas raízes, eu vou conseguir manter aquela saúde da planta, aquele padrão de desenvolvimento. Se eu fico esperando, a planta vai debilitando, e aí quando for replantar ela, né, ela já pode ter sido atacada por uma podridão, ela já pode ter perdido as raízes, então chegou, eu já replanto em um substrato novo, em um vasinho diferente, às vezes até pode utilizar o mesmo vaso se você vê que ele não está muito pequeno, pode utilizar o mesmo, o importante é trocar o substrato que vem, porque igual eu já falei, ele vem já velho, a orquídea não gosta de substrato velho e geralmente tem algo ali dentro sempre para manter a umidade, ou esfagno ou fibra de coco, ou então aquelas espuminhas que ficam principalmente nas phalaenopsis, tá? Então chegou, replanta, tá tudo perfeito, você vai conseguir deixar a planta ali se desenvolvendo, porque eu sempre falo, a gente que quer cultivar a planta e ver ela florescendo sempre, todo ano, né? A gente tem que se importar primeiramente, não é naquela floração que veio inicialmente para você, e sim na saúde da orquídea, porque você cuidando dela, você vai ter flor sem parar sempre, né? Então isso é bem importante. Ok, fez o primeiro replante, depois que ela chegou aí na sua casa, tá tudo perfeito, ela tá desenvolvendo. Quando a gente vai replantar de novo? Aí, como você já replantou ela em um substrato bom, por exemplo, vai plantar na brita com carvão, perfeito. Ela vai estar desenvolvendo ali.
Quando você tiver que mexer nessa planta de novo, é simplesmente na hora que ela chegar na borda do vaso e não ter mais espaço ali para ela crescer. Então, o primeiro replante é quando ela chega aí o mais rápido possível. E depois você só vai mexer nessa planta, né, quando você vê que ela chegou na beirada do vaso e que o vaso já está muito apertado. Então, esse ponto, depois que ela está sendo cultivada aí no seu orquidário, você pode esperar começar a sair broto para ela desenvolver mais rápido. Você pode esperar ela chegar na borda do vaso. Não precisa muita urgência, né, para você fazer esse segundo replante, entendeu? E aí você vai sempre mantendo isso, vai replantando sempre que o vaso for ficando pequeno, que ela estiver saindo para fora do vaso, sempre espera sair o brotinho novo, tá tudo perfeito. Esse primeiro que eu falei para vocês, assim que chega, tem que replantar, é para a gente manter a planta saudável, né, e evitar que ela perca as raízes, porque vocês já viram, né, no replante de ontem, esse oncidium aqui, ó, foi esperar demais, a planta perdeu todas as raízes, né? Então, isso aqui, se tivesse sido replantado na hora certa, mesmo florido, teria evitado isso aqui. Do mesmo jeito que aconteceu com várias orquídeas que eu já mostrei aqui para vocês, né? Os meus Denfal, por exemplo, os Denfals. Eu sempre replanto. Chegou aqui, eu replantei. Tá tudo lindo, florescendo. Essa Phalaenopsis, eu replantei essa orquídea aqui florida. Ela manteve a floração por vários dias, né? Continuou desenvolvendo, tá super linda e agora tá florida de novo. Né? Então é bem importante isso, gente. A primeira floração não dê tanta importância, né? Ela vai servir para você saber o jeito da flor, a cor e tudo mais, né? Mas o que importa é você cuidar da forma certa, tá bom? Então replantar o quanto antes vai trazer um desenvolvimento melhor e vai evitar que a sua orquídea adoeça, que a sua orquídea morra, perca as raízes. Muita gente perde a orquídea só por causa disso. A planta vem bonita, a pessoa não quer replantar, quer esperar ela chegar na borda do vaso, o substrato por cima tá bom, mas no miolo ali ele está mantendo mais umidade, e aí no final a planta nunca consegue chegar na bordinha do vaso, ela nunca consegue desenvolver bem porque ela perde as raízes e se debilita bem antes disso, tá? Então toma cuidado, fica de olho nisso aí. O primeiro replante é o mais importante, tá? Porque a gente vai tirar de um substrato podre, de um substrato velho, que já está se tornando ácido, né? E que vai atrapalhar o desenvolvimento das novas raízes, e colocando em um substrato adequado, novo, e que vai ajudar no crescimento e desenvolvimento da planta, tá? Então eu sempre faço isso, lembrando mais uma vez, né? Porque sempre vem gente falando assim, ah, eu espero não sei o que para replantar. Tudo bem, o jeito que eu faço, que eu tive resultado foi esse, porque sempre que chegava a orquídea para mim, eu ficava esperando, ficava deixando ali, não queria mexer, no final eu tinha que tentar salvar a planta, porque ela já tinha perdido raiz, a podridão aparece, começa a manchar as folhas, né, e a planta acaba morrendo. Então toma cuidado com isso, fica de olho, principalmente nas catleias. Se você vai deixando num substrato velho demais, nesse que vem inicialmente, ficar esperando sair broto, ficar esperando sair flor, né, ela começa a surgir várias manchas assim, ó, vários riscos escuros, né, marrom bem escuro aqui nos bulbos. Isso é um tipo de fungo que é causado por substrato velho e substrato que mantém umidade, que geralmente é o que vem nelas, tá? Então fica de olho nisso aí, e eu tenho certeza que o pessoal que me segue aí há mais tempo e já segue as dicas, faz os replantes assim que chega esse primeiro replante, que é o mais importante, porque é ele que vai definir se a sua planta vai continuar desenvolvendo cada vez melhor ou vai definhar com o tempo, né? Porque se você não replanta, ela vai definhando. Se você replanta, ela vai continuar o desenvolvimento. Tem que cuidar certinho, igual eu sempre passo para vocês. Então, o pessoal que já segue isso, eu tenho certeza absoluta que está tendo resultados incríveis e parou de perder a orquídea depois que chega. Porque tem uma história que muita gente fala, né? Ah, não sei o que acontece, a planta chega aqui em casa e acaba morrendo. Não é porque você não sabe cuidar, é porque o substrato que ela veio já está muito deteriorado e vai acabar destruindo a planta aí aos poucos, tá? Então fica a dica. O primeiro replante é o mais importante. Essa aqui, por acaso, ela já veio sem floração, tá? Então ela já veio aqui até a borda do vaso. Se ela tivesse só um pedacinho ali, não teria problema, eu ia replantar da mesma forma, porque a gente tem que tirar o mais rápido possível disso que elas vêm. Porque um exemplo também, gente, ó, mesmo que o substrato que elas vêm não tá muito velho, eu cultivo as minhas de um jeito livre, então eu molho aqui todo dia praticamente. Se eu pego uma planta que veio nesse mix aqui, que veio lá das floriculturas, e começa a molhar do jeito das outras, ela vai apodrecer de toda forma e morrer. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Adeque todas as suas orquídeas num tipo de substrato só, para você saber a hora certa de molhar e ter um resultado bom, tá bom? Então, enfim, falado isso, vamos fazer um replante aqui rapidinho e eu vou mostrar para vocês o que acontece, o porquê que eu falo para vocês tirar desse substrato velho, mesmo sem acabar a floração. Chegou, replantar para não ter problema. Vamos lá. Olha só para vocês verem. A gente olhou por cima, não estava lindo, cheio de raiz? Ó, a situação do substrato.
O substrato não estava bom aqui em cima, ó, a gente olhava aqui, parecia que estava ótimo. Olha ali no meio, ó, já apodreceu tudo. Tá vendo a situação disso aqui? A orquídea não vai conseguir se desenvolver bem nisso aqui, gente. Ela vai apodrecer as raízes. E é o que já está acontecendo. Deixa eu tirar a câmera daqui para mim não ficar sujando essa mesinha demais, com esses substratos aqui. Mas olha ali para vocês verem, ó. Vamos tirar aqui. Vocês podem ver uma coisa muito importante. Essas orquídeas às vezes vêm muito enraizada. Vocês observem que a maioria das raízes que estão vivas fica na borda do vaso, tá? Vocês podem ver aqui, ó, as raízes verdes estão aqui. As que estavam ali no meio do substrato, ó, já foi embora há muito tempo. Por quê? O substrato que vem sempre vai segurar a umidade por muito tempo. A orquídea não suporta isso. Qual que é a parte do vaso que seca mais rápido? As laterais. O miolo do substrato fica úmido por mais tempo. Como as laterais secam mais rápido, ela consegue manter raízes vivas, né? Mais nessa borda aqui, ó, encostada na lateral do vaso e não no miolo. Porque no miolo vocês podem ver, ó, a planta tá linda, mas olha a situação dessas raízes, morreu tudo. Agora que ela tá começando a desenvolver novas raízes e se não fosse tirada dali, ia apodrecer da mesma forma. Vocês podem ver que a maior quantidade de raízes verdes é em cima, por cima do substrato, porque a orquídea não gosta de raiz abafada, né, gente? Então, por isso que eu falo para vocês, não fique esperando não, porque às vezes se você espera muito, na hora que você for replantar, a sua orquídea já tá debilitada. Olhando por cima tá ótimo, mas lá dentro ali do substrato, ó, só mexendo para você ver a situação que tá a planta, ó. Tá praticamente quase terra, tá virando terra o substrato, né? A casca de pinos, ela apodrece mais rápido, tá, gente? Então, eu particularmente, vou falar a verdade para vocês, não gosto de utilizar casca de pinos, eu uso mais carvão, brita, porque é um substrato que não vai perder muito rápido. A gente vai conseguir deixar a planta ali por tempo indeterminado, só vai replantar quando vê que já tá pequeno o vaso mesmo, né? E pronto, tá? Então, ó, a gente vai limpar todo esse substrato velho que tá ali na plantinha, tá? Ainda bem que ela ainda tem algumas raízes verdes, né, que está desenvolvendo agora, mas as antigas aqui vocês podem ver a situação, ó. Olha aqui como que tá os bulbos anteriores que já tá há mais tempo nesse substrato. Apodreceu tudo. Só a parte do broto novo que conseguiu raízes novas, né? Então é por isso, tá? Às vezes a gente olha, acha que tá bonito, acha que tá ótimo, mas na verdade tá péssimo o substrato e o enraizamento às vezes nem tá tão legal quanto a gente acha, né? Então é isso, vamos lá. Continuando, acho que deu para explicar tudinho sobre replantes, né? Esse substrato velho, guardem ele para plantar orquídea terrestre. Nunca pode reutilizar isso aqui, gente. Isso aqui tá podre, isso aqui tá velho. Se você plantar outra orquídea epífita aqui, ela vai morrer. Então isso aqui serve para orquídea terrestre. Tá perfeito, elas não se importam com isso, tá? O que a gente vai fazer? É uma catleia bifoliada dessas caneludas, odeiam umidade excessiva, por isso o problema do enraizamento, né? Algumas pessoas vão falar assim, ah, mas olha essas raízes verdes saindo aí. Gente, o tempo que essa planta tá naquele vaso era para ela ter umas 3 vezes, 4 vezes mais raiz. Só que a planta sempre desenvolve raízes novas, sempre que sair um broto vai sair raiz nova, de todo jeito. Quando vai mantendo ali a umidade, vai passando o tempo, ela perde todas as raízes. E as que ficam vivas é as de cima, porque seca mais rápido, tá vendo? Mas as que já ficam muito tempo, morreu tudo. Tá? Então fica de olho. Como que a gente vai replantar? É uma planta que não gosta de umidade excessiva, então vou utilizar um tijolo. Olha só, o replante de hoje não vai ser só esse tijolinho aqui não, tá, gente? Vai ser um pouco diferente. É normal a gente danificar algumas raizinhas, não se preocupem demais com isso, tá? Porque a planta vai continuar se desenvolvendo depois do replante. A gente vai pegar ela assim, ó, e eu vou amarrar ela aqui, tá? Nesse primeiro momento, não precisa se preocupar muito com a posição da planta, não. Tá bom? Coloca ela aí no meio do tijolinho, você vai ter um desenvolvimento bom. Essa aqui é só mais uma ideia de replante, tá? Para vocês, para facilitar aí para vocês, principalmente na hora de fixar a planta, deixar ela firme. Esse tijolo ajuda muito. Então, ó, a gente vai fazer isso aqui e vai amarrar ela aqui. Vou dar uma pausa aqui, porque para mim amarrar direitinho aqui, tá? Mas, ó, apertar bastante para a planta ficar firme em cima desse tijolo. Olha só, gente, ó, já amarrei, ela já ficou firme ali, né? Fui mexer aqui, acabou saindo esses bulbos antigos, às vezes isso acontece. Não joga eles fora não, tá? Pega ele e replanta em um vasinho novo que ele consegue brotar. Ou então amarra num tronquinho. Vou amarrar esse aqui num tronquinho, tá? Que ele vai conseguir desenvolver aí, ele vai conseguir brotar novamente, sair raizinhas novas. Mas enfim, amarramos essa orquídea em um tijolo, tá vendo? Ó.
Tenta preservar o máximo aí as raízes, tá? Eu sei que não tem jeito de deixar todas aí bonitinhas. Acontece muito depois de um replante de começar a secar algumas pontas de raízes, porque a gente mexeu na planta. Ela vai sentir isso. Então, se estiver acontecendo aí depois de um replante, não é porque você fez errado, não. É normal acontecer, tá? Não fica mexendo, não fica tentando replantar de outra forma, não, tá bom? Então, a gente vai colocar ela num vasinho de barro. Já coloquei ali como se fosse uma caminha no fundinho do vaso de brita, tá vendo? Então, a gente colocou um pouquinho de brita. Eu vou posicionar a planta dessa forma aqui, ó. Com esse tijolinho bem na bordinha do vaso. Vocês estão vendo ali, ó? Bem na bordinha do vaso. Aqui vai ter um espaço de uns 3 dedos para ela crescer ao tamanho ideal. Nunca utilize vaso grande demais, porque não dá certo, tá? Então, coloquei um pouquinho, vocês viram, de brita. E aí, agora a gente vai completar aqui, ó, nas laterais, também com um pouquinho de brita. Mas não é muito não, gente. É só para posicionar ali mesmo e segurar a planta, tá? A maioria das raízes vão ficar livres. Vocês viram que a parte que está mais livre é onde tem raízes mais saudáveis, né? Então, a gente vai, ó, fez isso aqui. Coloquei só um pouquinho a mais de brita ali na beiradinha, né? Pode colocar um pouquinho de carvão, não tem problema. E tá feito. Como que a gente vai fazer para fixar melhor ela? Esse aramezinho aqui, ó. Por isso, na hora de replantar, quando a gente coloca a planta pendurada, gente, é mais fácil de posicionar, é mais fácil da gente pegar ela e fazer essa planta ficar mais firme, porque esses arames aqui que a gente pendura o vaso ajuda bastante. Aí agora a gente vai posicionar direitinho aqui, passar o arame entre a planta, né, para poder amarrar isso aqui. Porque é aqui agora que a gente vai ter uma fixação melhor nela, tá? Então vou pegar o arame aqui, a gente vai passar ele direitinho aqui, ó, no vasinho, tá vendo? Então, pessoal, ó, já coloquei os arames ali, agora a gente vai amarrar os bulbos. O ideal seria ali, né, no encontro entre a folha e o bulbo, mas ficou muito grande, a planta é muito comprida, então a gente vai utilizar esses aramezinhos de pão que não machuca a planta. Amarra alguns bulbos assim, ó, para a gente ter uma fixação melhor e ela não ficar caindo para os lados. Essa é a parte mais importante do replante, depois da escolha do substrato e o tamanho do vaso. Por quê? É isso aqui que vai definir se ela vai conseguir enraizar e desenvolver ou não. Se ela tiver bamba caindo para os lados, não desenvolve. Se ela tiver firme, o desenvolvimento é super rápido. Vamos pegar um prego enferrujado, colocar ali no meio do substrato, ele ajuda no enraizamento e tá feito o nosso replante. Vou posicionar ela ali para mostrar para vocês o tanto que ela ficou firme. Olha só, gente, tá feito o replante, ó. Agora a gente faz o teste para ver se realmente a planta ficou firme, né? A gente mexe assim, ó, se ela ficar caindo para os lados, tem que fixar melhor. Mas vocês podem ver que ela ficou bem firme, tá tudo certo, tudo feito, brotinho posicionado para onde tem espaço para ele crescer. Vocês vão falar assim: "Ah, mas ela vai ficar longe do substrato". Não tem importância, gente. Ela vai desenvolver várias raízes e vocês vão ver o tanto que essa planta vai ficar bonita daqui uns dias. A gente tirou de um substrato velho, vai manter essas raízes verdes, porque quando a gente mexe, essas pontinhas, às vezes, a maioria delas acaba secando, mas isso não quer dizer que ela vai parar de enraizar, não. Ela bifurca essa raizinha e continua enraizando normalmente. Então as raízes vão se manter verdes, né? Agora não vai mais apodrecer, porque não vai ter mais nunca excesso de umidade aqui. Vocês podem ver que nem esfagno eu utilizei. Então é simplesmente isso. O tijolinho ajuda muito na fixação, ajuda muito, né, a gente posicionar a orquídea aí e tá feito. Então, gente, olha só pra vocês verem, o tanto que ficou legal, né? Uma catleia bem grandona, plantada, vocês podem ver num vaso pequeno. Utilizei um vaso de barro porque seca mais rápido, bem curtinho, não pode ser vaso fundo. Quanto mais fundo é o vaso, pior vai ser o resultado, porque vai manter a umidade ali dentro. Vocês podem ver esse dendróbium, olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanhozinho do vaso que ele tá plantado, ó. Por que que eu plantei aqui? Porque orquídea não precisa de vaso gigante para desenvolver. Quanto menor o vaso, mais rápido o enraizamento. E aqui vocês estão vendo, tanto que enraizou bem. Tá vendo? Então é basicamente isso. Segue essas dicas aí. Se for utilizar vaso de plástico, cuidado com o tamanho, vasos menores, tá? E fura as laterais do vasinho de plástico que vai dar super certo, tá? No cachepô a mesma coisa, pode utilizar o tijolo da mesma forma, tá bom? Só toma cuidado, vaso fundo demais não funciona. Vaso fundo demais é mais para cymbidium só, tá bom? Outras orquídeas não é muito legal não.
Então, esse é o resultado do nosso replante de hoje, ficou bem legal, né? E a gente agora vai manter a saúde dela, vocês vão ver que ela vai continuar desenvolvendo perfeitamente, não vai nem amarelar as folhas, né? Porque a gente preservou ali várias raizinhas verdes. Então, quando chegar uma orquídea agora aí na sua casa, ou então você já tem um aí que já está um tempinho, você está pensando em replantar, será que eu replanto, será que não? Vai lá, faça o replante, que eu tenho certeza que o resultado vai ser bem melhor, né? O desenvolvimento vai melhorar bastante aí depois desse primeiro replante que vocês fazem. E aí, só para ficar mais fácil, né? Esse replante aqui agora eu só vou mexer nessa planta para colocar em outro vaso quando esse broto estiver saindo para fora desse vaso, porque o substrato não vai apodrecer igual a casca de pinos apodrece rápido, né? É pedra, basicamente. Então, pode ficar aí, ó, por tempo indeterminado. Se quiser esperar sair para fora do vaso, ficar maior aqui para fora para cortar, fazer uma muda, não tem problema, porque agora a gente não tem mais nenhuma preocupação em relação a substrato podre e excesso de umidade, né? Mas é bem importante, fez isso aqui, vai ter que molhar mais, tá, gente? Então vai molhar todos os dias, ou então dia sim, dia não, porque isso aqui vai secar extremamente rápido. Se replantar desse jeito e for molhar uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, a planta não desenvolve não, tá? Então tem que compensar ali a umidade, porque vai secar rápido. E essa é a ideia, porque quando começa a chover, não vai ter mais problema com apodrecimento. A planta vai aproveitar a umidade da chuva e se desenvolver cada vez melhor, assim como aconteceu com esse dendróbio aqui, tá bom? Para mais dicas aí sobre o cultivo das orquídeas, se inscreva aí no canal, que tem vários vídeos sobre esse assunto, né? Sobre tudo em relação às orquídeas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Vai aí, coloca seus replantes em dia, vê se o substrato tá fedendo mofo, vê se você planta aí na casca de pinos, dá uma olhadinha, tá? Se tá apodrecendo, se tá ficando velho demais, replanta para você manter a planta sempre saudável, tá bom? Mas é isso, gente. Quem gostou do vídeo, curte aí, compartilha, não esquece de se inscrever para mais dicas, ativar o sininho de notificação, porque assim, sempre que eu mandar novos vídeos, vocês vão estar recebendo aí, tá bom? Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!